obrigado, Sr. Almirante. Muito obrigado, Sr. Almirante. Muito obrigado à mesa. Obrigado pelo convite, pelas palavras simpáticas, a meu respeito. Boa tarde a todos, senhoras, meus senhores. Vamos então, como não temos muito tempo, é melhor entrarmos diretamente no assunto. Assunto esse que é um dos assuntos, é um assunto mal compreendido em Portugal, por razões que têm a ver com a história política do século XIX, pelo facto de Portugal ter estado sistematicamente debaixo de ataque da Inglaterra, ter sido apelidado, acusado, às vezes com razão, outras vezes nem tanto, de negreiro, e, portanto, isto criou da parte do país um sentimento reativo que levou muitas vezes a esconder coisas, a omitir, a não falar, a passar em vez de assumir, passar ao ataque, e, portanto, este tema, este assunto ligado ao tráfico de escravos e à escravidão, acabou por ficar mal compreendido, mal sabido para a boa parte dos portugueses. Portanto, hoje eu vou-vos falar aqui do trajeto de Portugal no combate, na abolição e no combate ao tráfico de escravos. E que foi um trajeto sinuoso. E ia começar por lembrar o seguinte: no final do século XVIII, 1780, grosso modo, as colónias americanas representavam para os países coloniais europeus uma fatia importante da sua riqueza. Nessa altura, ninguém, em 1780, seriam muito poucos aqueles que admitiam que a Europa colonial, os países coloniais europeus, a França, a Espanha, Portugal, a Inglaterra, pudessem prescindir das suas colónias e pudessem, sobretudo, prescindir da forma de trabalho que lá se praticava. Naquelas condições particulares, a escravidão era a forma mais produtiva e rentável do trabalho naquelas latitudes concretas, nas condições concretas que se viviam ali. Era a tal ponto assim que mesmo quem escrevia sobre o assunto, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, de Adam Smith, que era um abolicionista, que era um homem que propunha, por razões económicas e morais, o fim do tráfico de escravos e da escravidão, não tinha a mínima ilusão de que isso pudesse ser atingido. 1760 e tal, não me lembro exatamente a data ao certo, ele escreveu isso concretamente, explicitamente. Não acredito que seja possível abdicar. E, no entanto, o que se verifica é que, alguns anos depois, no final do século XVIII, os países ocidentais começam, de uma forma ou de outra, de uma forma mais direta, de outra forma mais induzida, a ilegalizar todas as suas instituições escravistas e a lutar contra elas e a aboli-las e suprimi-las. Isto foi um dos mais surpreendentes volte-face da história da humanidade, do meu ponto de vista. Nós poderíamos fazer aqui uma conferência sobre aquilo que terá levado a este volte-face. Mas digamos que aquilo que me preocupa aqui neste momento não é tanto isso. É ver como é que Portugal lidou com esta questão. É necessário dizer que as primeiras abolições do tráfico de escravos, porque os abolicionistas, regra geral, focavam-se primeiro na abolição do tráfico de escravos, porque era um ramo da atividade comercial mais fácil de atingir e de suprimir do que a escravidão, que já tinha que ver com propriedade privada e coisas desse género. Portanto, por norma, atacava-se primeiro o tráfico de escravos e, num segundo momento, a escravidão. As primeiras abolições... As primeiras abolições foram... em 1807, a Inglaterra aboliu o seu tráfico de escravos. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos também aboliram o seu tráfico de escravos. A Dinamarca já o tinha feito 4 anos antes, em 1803. Mas, ao contrário do que aconteceu com os Estados Unidos e com a Dinamarca, que tiveram esse processo legislativo interno e a coisa ficou por aí, a Inglaterra, o Reino Unido, começou imediatamente a pressionar todos os outros países, aqueles que podia pressionar nesta altura. Não esqueçam, 1807, a Europa está em guerra, temos guerras napoleónicas, mas havia certos países que, aliados da Inglaterra ou numa posição possível de ser pressionados, todos os países que podia pressionar, a Inglaterra começou imediatamente a fazê-lo. E foi nesse âmbito que Portugal foi arrastado para o centro do problema.
As pressões começaram logo em 1807 e prosseguiram, 1808, 1809, num período em que a monarquia portuguesa estava especialmente fragilizada. Relembro que foi a altura da primeira invasão francesa, a altura em que a família real e a corte fugiu para o Brasil, e que tinha sido criada uma situação política de grande dependência da proteção inglesa. A primeira concessão que Portugal faz... esta imagem que podem ver aqui, é importante terem visto o seguinte. Ao contrário do que acontece em Portugal, em Espanha, mesmo em França, até certo ponto, na Holanda, em que o abolicionismo é uma atitude individual, muitas vezes nem é abolicionismo, é aquilo que eu chamo de toleracionismo. São pessoas que condenam o tráfico de escravos e a escravidão, consideram que são situações penosas e lamentáveis e injustas e contrárias até à religião, mas podem ser toleradas se o interesse público assim o entender, assim o exigir. Ao contrário do que se passava nestes países todos, o abolicionismo inglês era um movimento de massas. Para terem uma ideia da importância e da dimensão, tinha, por exemplo, fazia ao Parlamento, promovia petições assinadas por centenas de milhares de pessoas. Vivia-se em Inglaterra uma verdadeira mania, estimulada, acelerada, espicaçada por uma campanha de massas que passava por gravuras, artigos nos jornais, louça alusiva ao tráfico de escravos, medalhões, etc. Portanto, foi a primeira grande campanha de massas da história da humanidade. E aqui nós temos nesta imagem uma reunião da Anti-Slavery Society, portanto, nunca houve coisas destas em Portugal, que eu saiba. Nem em Portugal, nem em Espanha, não é? Portanto, este fervor popular que pressionava o país, pressionava os poderes políticos num determinado sentido. Portanto, quando o governo inglês se move num determinado sentido, move-se porque está fortemente pressionado pela opinião pública britânica. Bem, é no âmbito da pressão inglesa que Portugal assina e assume o seu primeiro compromisso abolicionista, do qual não espera grande coisa. Está no Brasil, o que virá a ser Dom João VI, e assinam um tratado, o Tratado de Aliança e Amizade de 1810, que no artigo 10º, pelo artigo 10º, o rei confessa-se ciente e convencido da injustiça do tráfico de escravos, confessa-se disposto a colaborar com a Inglaterra no combate ao tráfico de escravos e ia prever uma abolição gradual nos seus domínios, mas reserva, desde logo, para os seus súbditos, o direito de continuarem a traficar em escravos nos locais onde habitualmente o fazia. Não havia aqui nenhum compromisso, nem nenhuma obrigação. Portugal não publicou nenhuma lei, nem assinou nada que o comprometesse obrigatoriamente para com a Inglaterra, mas o poder político inglês vai agir. E em 1811, os navios da Royal Navy recebem ordens, os navios da Royal Navy que cruzavam aqui nesta zona, sobretudo da Serra Leoa, onde os ingleses tinham colocado uma colónia sua, recentemente uma colónia sua, com escravos, ex-escravos vindos da América do Norte, os navios de cruzeiro recebem ordens para interceptar e apresar os navios portugueses que se encontrarem fora das possessões da coroa portuguesa. E, ao abrigo dessa ordem, eu estou-me a precipitar, o que eu quero é isto, ao abrigo dessa ordem, vão ser apresados aqui nesta zona da Costa da Mina, entre 1812 e 1814, 30 navios, sobretudo da Bahia, da Praça da Bahia, de São Salvador, Pernambuco, alguns, sobretudo da Bahia. Isto provoca um tumulto no Brasil e abre um conflito com a coroa portuguesa,
que só vai ser sanado, só vai ser resolvido em 1815 no Congresso de Viena, sendo o principal negociador pela parte portuguesa o Conde de Palmela. Como é que se resolve este conflito? Portugal faz uma nova cedência. Por um lado, há uma convenção através da qual o governo britânico concede uma indemnização para compensar as capturas mal feitas nos 2 anos anteriores. 300 mil libras esterlinas de compensação. Mas, por outro lado, é assinado um tratado que agora já obriga Portugal a coisas concretas, um tratado em 1815 em Viena, pelo qual Portugal decide abolir o tráfico de escravos a norte do Equador. E, mais, obriga-se a chegar a acordo com a Inglaterra. A abolição futura terá que ser feita em acordo com a Inglaterra. Obriga-se não apenas a isso, mas também a atuar no terreno, coisa que efetivamente não faz. E como Portugal não atua no terreno, a Inglaterra vai retomar o apresamento de navios. Em 1816, apresa mais cerca de 6 navios nesta zona, o que faz com que Portugal faça uma nova cedência. Uma convenção, assinada em 1817, que confere à Marinha de Guerra, é recíproco. O direito de visita é conferido à Inglaterra e, evidentemente, a Inglaterra também o admite como Portugal. Dá-se às marinhas dos 2 países o direito de intervir no Mar Alto, sobre navios com a bandeira da outra parte contratante, e eventualmente apresá-los e levá-los a 2 comissões mistas, uma que funciona em Freetown e outra que funciona no Rio de Janeiro. Isto é uma cedência é uma novidade no direito público europeu. Portugal abdica confere esse direito de intervenção sobre a sua marinha mercante. A Espanha vai fazê-lo meses depois, também em 1817, e a Holanda no ano seguinte, em 1818. Portanto, a Inglaterra conseguiu impor a possibilidade de intervir e de apresar navios que depois julga em comissões mistas. Apenas os navios, não as tripulações. As tripulações são entregues aos poderes judiciais dos países respectivos. Apesar desta assinatura, desta Convenção de 1817, o tráfico para o Brasil é considerado essencial. E, portanto, o poder político português não vai fazer nada. Não vai fazer nada para obstar a esse tráfico. Fez estas cedências todas à Inglaterra e delega na Inglaterra o poder para patrulhar os mares, para eventualmente apresar e para eventualmente condenar. Porque na Comissão Mista da Serra Leoa, os comissários portugueses estiveram lá cerca de 1 ano e tal e foram-se embora. Portugal não volta a prover esses lugares na Serra Leoa. Isto significa que o tráfico continuou. Não apenas o português, porque esta resistência não era exclusiva de Portugal. Os franceses resistiam e continuavam com o seu tráfico também, apesar de já o terem abolido legalmente. A mesma coisa relativamente aos espanhóis. A Espanha também aboliu em tratado com a Inglaterra, mas continuava a fazer tráfico para Cuba e continuou a fazer esse tráfico para Cuba até longamente no século XIX. Portanto, o problema não era específico de Portugal. Só que o mais grave de todos era, sem dúvida, este, porque a maior parte do tráfico corria para o Brasil. E, portanto, a pressão sobre os poderes políticos portugueses vai persistir no final da década de 10 e no princípio da década de 20. Mas a partir de 1822, não digo que cesse, mas atenua-se muitíssimo. Porquê? Porque em 1822 o Brasil torna-se independente. E para os abolicionistas ingleses isto é um presente. É um presente que é, por um lado, uma ameaça, porque surgiu ali um novo país, que não tem nenhum convênio com a Inglaterra. E, portanto, pode fazer o tráfico livremente. Mas, por outro lado, atendendo a que o Brasil necessita dos bons ofícios britânicos para dirimir os conflitos da independência com a antiga potência, com Portugal, está numa posição em que pode ser levado a fazer cedências. E, portanto,
o grosso da pressão britânica vai incidir sobre o Brasil e vai levar a que o Brasil assine também um tratado com a Inglaterra, tratado esse que é ratificado em 1827 e pelo qual os brasileiros prometem abolir o tráfico de escravos 3 anos depois. Portanto, em 1830, em princípio, terminaria o tráfico de escravos para o Brasil. Não vai ser isso que acontece. Mas antes, eu quero-vos referir o seguinte. Portugal desligou-se até certo ponto desta questão. Não acordou logo em fazer um tratado com a Inglaterra, porque naqueles primeiros anos a seguir a 22, fazê-lo significaria reconhecer implicitamente a independência do Brasil, coisa que Portugal só reconhecerá em 1825. E, portanto, durante um tempo hesitou. Mas depois disso, em 1826, oficialmente Portugal disse que a partir de agora não há obstáculo nenhum, nós podemos assinar um tratado, o tratado que a Inglaterra exige para abolir todo o tráfico de escravos que parte das possessões portuguesas, tanto a norte do Equador como a sul, sobretudo aqui da zona do Luanda e Benguela, que eram os grandes fornecedores de escravos para as Américas. Não o fez logo, em 1826, por um lado, por causa do tumulto político, não é? Não esquecemos que esta década de 1820, da Revolução Liberal e depois das constantes alterações de poder, foi convulsiva, não é? E, portanto, não havia estabilidade mínima. Mas só não o fez por essa razão e também porque os próprios acordos entre a Inglaterra e o Brasil garantiam, era necessário assegurar o fornecimento em escravos até 1830. E, portanto, não havia pressa de Portugal se pronunciar e assinar o prometido acordo com a Inglaterra. Só que em 1830 o tráfico para o Brasil não acaba e Portugal volta a assumir um papel central nesta história. Porquê? Porque isto aqui é o Conde de Ferreira, um dos homens que enriqueceu com o tráfico de escravos. E aqui já temos o Sá da Bandeira do que iremos falar a seguir. Porquê é que Portugal voltou a assumir um papel central nesta história? Porque as autoridades consulares, não só, mas sobretudo as autoridades consulares portuguesas no Rio de Janeiro e noutras cidades brasileiras, começaram a fornecer documentos, o chamado embandeiramento. Os navios passaram a ser transferidos para um nome efetivo ou ficcional de um proprietário português. Porquê? Porque Portugal era o único país que ainda mantinha legalmente o tráfico de escravos a sul do Equador e, portanto, os brasileiros começaram a recorrer a este estratagema. Autoridades portuguesas corruptas que vendiam papéis e os navios começaram massivamente, os navios que iam para o Brasil, começaram massivamente a navegar protegidos pela bandeira portuguesa, sobre a qual, a sul do Equador, a Marinha de Guerra inglesa não tinha poder de intervenção. Os ingleses pressionam muitíssimo. Portugal está em guerra civil, entre 32 e 34, como sabem, mas em 34 os governos dos chamados amigos de Dom Pedro, os poderes políticos que dirigem o país, reconhecem que, de facto, chegou o momento de acabar com o tráfico de escravos e durante 2 anos, foi um período relativamente longo, o que se percebe pela alternância de poder político, não é? As convulsões constantes, fez-se um acordo com a Inglaterra, fez-se um tratado com a Inglaterra que estava pendente apenas de uma pequena linha. Em abril de 36, estava pendente de uma pequena linha, o tratado estava feito. Era necessário assiná-lo apenas. Não vai ser o que acontece. Vai haver um novo volte-face, conduzido por este homem, o Visconde de Sá da Bandeira. Chegado ao poder com a esquerda, na sequência da Revolução de Setembro, em dezembro, o Visconde de Sá da Bandeira assina um decreto pelo qual decretou a abolição completa do tráfico de escravos feito a partir do território nacional. Isto foi muito bem visto pelos ingleses, para os quais convinha sempre que essas decisões, preferencialmente, fossem assumidas pelos próprios países, para que não ficasse tão vincada, tão marcada a ideia de pressão estrangeira
que conduzia num determinado sentido. E, portanto, os ingleses receberam bem este decreto abolicionista do Sá da Bandeira, mas rapidamente começaram a perceber que isto não era tão simples assim. Porque, ao mesmo tempo que decretou o fim do tráfico de escravos, Sá da Bandeira recusou-se a assinar o tratado, que já estava praticamente terminado com a Inglaterra, e apresentou uma contraproposta de tratado que se afastava muitíssimo de tudo aquilo que tinha sido negociado e que estava em vigor anteriormente. Nomeadamente, queria entregar os eventuais apresados a tribunais portugueses, queria acabar com as comissões mistas, etc, etc, etc. E com uma espécie de ultimato. Se a Inglaterra se recusasse a aceitar esta contraproposta que se lhe oferecia, então não havia acordo possível e os acordos antigos ficariam em vigor durante mais 15 anos, porque era uma das cláusulas da Convenção de 1817 e do Tratado de 1815, e a Inglaterra é impossibilitada de atuar a sul do Equador. Porquê é que Sá da Bandeira fez isto? É um assunto que se debate. Em minha opinião, não há dúvida quanto ao abolicionismo de Sá da Bandeira. Havia poucos abolicionistas em Portugal. Abolicionista no sentido de querer o fim rápido ou imediato do tráfico de escravos e da escravidão, havia poucos em Portugal. O que havia, de facto, era toleracionistas, muitos toleracionistas, gente que aceitava desde que não lesasse os interesses nacionais. Se os interesses nacionais ficassem em causa, estas pessoas refluíam na sua posição. Portanto, quanto ao abolicionismo sincero de Sá da Bandeira, não há dúvidas, e o seu trajeto ulterior mostra que não há dúvidas a esse respeito. Foi uma vida inteira, ou parte de uma grande da sua vida, dedicado a este assunto. Até os anos 70, na altura em que morreu. Então, porquê é que um homem que é francamente abolicionista decide seguir esta política arriscada de confronto com a única potência que, de facto, tem meios materiais, navais neste caso, para combater efetivamente o tráfico de escravos? A minha interpretação, o que se passa é o seguinte. Bom, o Sá da Bandeira está rodeado de negreiros, ainda que não o saiba. Muita da imprensa, por exemplo, setembrista, é favorável ao prosseguimento do tráfico de escravos. Alguns dos homens que o apoiam e que o aconselham também são favoráveis ao tráfico de escravos. Mas, digamos, ele próprio assume isso. Assume que há manipulações dos negreiros, maquinações dos negreiros, e que tem pouco apoio político. Há pouca gente a apoiá-lo. Ele próprio diz isso num documento. Mas eu acho que não é essa a verdadeira razão. A verdadeira razão é que Sá da Bandeira não quer apenas abolir o tráfico de escravos por si só. Sá da Bandeira tem um projeto colonial. Sá da Bandeira quer fazer um novo Brasil em África. E precisa de algum tempo para atrair gente, para atrair capitais, para atrair investimento. Sá da Bandeira precisa de não criar uma situação disruptiva nas colónias. E, portanto, se o combate ao tráfico de escravos está entregue, sobretudo, à Inglaterra, ele sabe que a Inglaterra não vai ter contemplações. Portanto, digamos que o seu objetivo é conduzir o processo de combate ao tráfico de escravos para mãos portuguesas, que poderão administrar de uma forma mais pausada o combate ao tráfico de escravos, para não criarem uma situação de ruptura. Portanto, digamos que, em minha opinião, Sá da Bandeira quer, nesta fase, fazer um abolicionismo gradual. Só que há, no papel, já uma quantidade de compromissos assumidos para com a Inglaterra. A sua política não se verte num papel em branco. E só tem hipótese de triunfar se produzir alguns resultados palpáveis. Qualquer coisa que possa ser mostrada e ser exibida e ter importância política, ter valor político. Isso vai falhar. Em 1937, os governadores de Angola, que partem para Angola e para Moçambique, levam ordens para aplicar o decreto nessas colónias. Os navios de guerra que os transportam, os comandantes dos navios de guerra também levam ordens neste sentido. Eu vi
o livro das ordens para os navios de guerra, e é em abril de 37 que estas ordens são dadas, mas há aqui um problema, é que os comandantes dos navios de guerra estão debaixo das ordens dos governadores coloniais. E o que acontece é que quando chegam a Angola, o governador que foi nomeado para Angola, o Coronel Vidal, um homem setembrista, que era da Guarda Nacional, chega a Angola e declara imediatamente que não vai aplicar o decreto. Não vai aplicar o decreto. E consta até que começou a ganhar dinheiro através do tráfico de escravos. Em Moçambique, o Marquês de Aracati, familiar da Marquesa da Lorna, chega a Moçambique, publica o decreto, mas dias depois faz uma circular a dizer que isso é uma estupidez publicar o decreto nas colónias, vai matar economicamente as colónias, a colónia de Moçambique é o único provento que aquelas colónias têm e, portanto, ele suspende a execução do decreto em Moçambique. Ou seja, não há apresamento nenhum de navio nenhum e há, pelo contrário, os dois governadores das principais colónias portuguesas a irem frontalmente, assumidamente, publicamente, contra as ordens que levavam e a assumirem que não vão publicar coisa nenhuma. Portanto, isto é o ruir da política do Sá da Bandeira. Apesar de tudo, o Sá da Bandeira não assina o tratado com a Inglaterra. O seu sucessor no governo, Ribeira de Sabrosa, também não assina o tratado com a Inglaterra e o país vai-se dirigindo para uma situação extraordinariamente grave. A Inglaterra, em 1939, depois de vários avisos, várias ameaças, vários ultimatos, assume uma posição de força. O ministro dos Estrangeiros inglês, Lord Palmerston, leva uma lei ao Parlamento que passa nos comuns e passa com algumas objeções nos Lords, a lei de Palmerston, pela qual a Royal Navy fica autorizada a apresar navios portugueses com escravos ou equipados para fazer o transporte de escravos, navios com bandeira portuguesa ou sem bandeira, e a levá-los aos tribunais do Almirantado Britânico. Isto é o que provoca em Portugal uma situação semelhante do ponto de vista da opinião pública, do clamor, da indignação, uma situação semelhante à que se viverá no final do século por alturas do ultimato. A esquerda portuguesa faz constantes apelos à guerra com a Inglaterra, o que se justifica porque os navios da Royal Navy começam a atuar de facto. Naquele primeiro ano há um apresamento e uma condenação nos tribunais do Almirantado de 65 navios com bandeira navios portugueses não, navios com bandeira portuguesa, porque são efetivamente, ou quase todos eles, navios de facto brasileiros, ou dos portugueses que estão no Brasil a negociarem escravos, que há lá muitos, nesta altura, a negociarem escravos. E cria-se aqui uma enorme agitação, durante um ano o Parlamento debateu esta questão de uma forma empolgada, de uma forma indignada, mas evidentemente que a pouco e pouco a direita cartista foi pondo água na fervura, foi mostrando às pessoas que era inconcebível uma situação de guerra com a Inglaterra, levaria aqui a que Portugal perdesse as suas colónias. Os ingleses disseram, concretamente, que, se fosse esse o caso, apossar-se-iam das colónias portuguesas e aplicariam a lei lá. E, portanto, a pouco e pouco, conseguiram refluir e conseguiram fazer vingar a tese de que aquilo que era necessário, de facto, a partir daquele momento, tendo sido a honra portuguesa abalada de uma forma tão extrema, o que era necessário, de facto, era defender a honra portuguesa. E como? Aplicando, efetivamente, o decreto abolicionista de Sá da Bandeira e chegando a um tratado com a Inglaterra, como Portugal estava obrigado a fazer desde 1815. O governo setembrista caiu, evidentemente, em 39, sobe ao poder um governo de prevalência cartista, que tenta isto tudo, que não consegue imediatamente, porque Palmerston vende-se numa posição de força, agora não quer acordo nenhum. E, portanto, durante ali 2 anos, a lei de Palmerston vingou e a Marinha de Guerra inglesa atuava ao abrigo dessa lei. Só em 42 é que Portugal vai chegar à assinatura do tratado com
com o Reino Unido. A partir dali, o essencial é defender a honra portuguesa. E para defender a honra e o bom nome do país, era necessário fazer um esforço. Aqui vemos um navio negreiro português, com bandeira portuguesa, um dos vários navios que foram apresados ao abrigo do Lady Palmerston e que foi pintado por um oficial da Marinha de Guerra inglesa, com os escravos aqui, bem visíveis. A partir de 1842, portanto, o esforço do país, neste capítulo, evidentemente, vai ser dirigido à preservação da honra nacional. E é necessário convencer o mundo e a Inglaterra de que Portugal está empenhadíssimo no combate ao tráfico de escravos, o que não é uma tarefa fácil, porque aqui outra imagem de um navio da Royal Navy a perseguir um negreiro. Não é uma tarefa fácil porque nas colónias, as autoridades, ou parte das autoridades terrestres, continuam profundamente envolvidas no tráfico, pactuando com os traficantes de escravos, com os negreiros, e é muito difícil combater as coisas a partir dos poderes terrestres das colónias. O que se percebe? Em muitas destas colónias, os negreiros eram beneméritos das sociedades locais. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagem de um negreiro, um pequeno negreiro de Angola desta época, Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo, um madeirense que foi para Luanda e que fez aí fortuna, uma fortuna fugaz, porque depois meteu-se em vários negócios e acabou arruinado. Mas, durante o período em que teve poder, nos anos 40, chegou ao ponto de oferecer uma casa para o hospital para a estação naval portuguesa. Portanto, quem vivia nas colónias, os traficantes de escravos, este Arsénio Pompílio, o Matoso, vários traficantes de escravos, eram pessoas que ajudavam as comunidades locais, oferecendo tipografia, por exemplo, para publicar um jornal, fazendo uma coleta para acudir às pessoas com fome, e, portanto, era extremamente difícil isto. Portanto, as autoridades terrestres estavam, muitas delas, não todas, evidentemente, mas muitas delas conluiadas ou fechando os olhos àquilo que se passava em seu redor. Sobretudo as autoridades judiciais. Durante os anos 40 e mesmo 50, os juízes em Angola absolviam sistematicamente os negreiros. Os navios eram capturados, eram julgados pelas comissões mistas, os navios eram desmantelados porque ou aproveitados por uma das estações navais, e as tripulações eram entregues aos tribunais comuns. E os tribunais, pura e simplesmente, absolviam os negreiros. O governo inglês queixava-se repetidamente desta situação. Portanto, era muito difícil, de facto, atacar esta situação. E, portanto, nos anos 40, o tráfico prosseguiu. Não se atingiram os objetivos que os ingleses queriam. Quais eram os objetivos dos ingleses? Convém frisar, para separar dos objetivos portugueses, que não são coincidentes. Os ingleses queriam acabar com o tráfico de escravos à escala planetária. E fizeram esforços nesse sentido, perseverantemente, durante todo o século XIX e princípio do século XX. Queriam acabar à escala planetária. Os objetivos portugueses não eram esses. Eram muito mais limitados. Era acabar com o tráfico feito com bandeira portuguesa e nas zonas de administração portuguesa. O objetivo inglês falhou na década de 40. O tráfico teve um momento de abaixamento na primeira metade da década de 40 e depois, na segunda metade, ressurgiu porque o Brasil continuava sequioso. O Brasil e Cuba, mas sobretudo o Brasil, sequioso de mão de obra escrava. E, portanto, foi de certa forma inglório, foi de certa forma frustrante o esforço inglês, a tal ponto que os ingleses fizeram para o Brasil uma lei idêntica à da lei Palmerston, que tinham feito para Portugal 10 anos antes. E, portanto, começaram no final da década de 40 a aplicar ao Brasil a mesma receita que tinham aplicado a Portugal. Apresavam navios nos portos brasileiros, à entrada dos rios brasileiros, apresavam navios debaixo dos canhões das fortalezas brasileiras, e que era um atentado à soberania do país,
Mas como não havia adesão, não havia apoio de nenhuma potência ao Brasil, o Brasil foi colocado numa posição idêntica à de Portugal e por uma questão também de honra nacional e de insustentabilidade daquela situação, acabou efetivamente com o tráfico de escravos, fez uma lei em 1850, a lei Eusébio Queiroz, e 2 anos depois, o tráfico no ano seguinte já foi escasso, e 2 anos depois o tráfico brasileiro acabou. Só na década de 50, portanto, é que se obtém sucesso contra o tráfico de escravos brasileiro. E contra o tráfico de escravos espanhol para Cuba, só na década de 60. Mas, para os portugueses, a década de 40 foi uma década bem sucedida. Apesar desta conivência das autoridades terrestres que eu referi, o governo de Lisboa seguiu uma linha, os vários governos de Lisboa, os governos cabralistas, seguiu uma linha de cooperação clara, frontal, assumida, sem qualquer má-fé, com os ingleses, indo por vezes para além daquilo que estava acordado. Por exemplo, deixando que os navios de guerra ingleses entrassem em enseadas, em baías, de territórios reivindicados por Portugal, por exemplo, na costa oriental da África, na zona de Angola um pouco menos, mas também. Apesar disto não estar previsto nos tratados, Lisboa sancionou este tipo de opção política que ia para lá do que estava acordado. E depois apostou massivamente na Armada. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que em 1840, na década de 1840, Portugal tinha poucos navios. Não esqueçam que grande parte, metade, digamos assim, grosso modo, da esquadra tinha ficado, na década de 20, tinha ficado no Brasil, não é? E depois não havia meios financeiros para estar constantemente a rejuvenescer e a modernizar a esquadra. Portanto, eu com base nos estudos do comandante Esparteiro, eu fiz um quadro dos navios alocados, quer à Estação Naval de Angola, quer depois à da Costa Oriental, de Moçambique, e verifiquei que neste período Portugal tinha, entre escunas, brigues e corvetas, teria cerca de 20. Mais coisa, menos coisa. A maioria desta força naval, foi colocada nestas estações coloniais, nestas estações navais. E, inclusive no período de 46-47, quando Portugal esteve em guerra civil. A Guerra da Patuleia, mesmo assim, o grosso dos navios, destes 3 tipos de navios, estavam em África, a cruzar, a fazer a sua principal missão, que era cruzar contra o tráfico de escravos. O resultado inicial não foi grande coisa. Até 42, apresaram-se, de 37 a 42, apresaram-se apenas 5 navios na zona de Angola. O que dá uma média de 1 navio por ano, o que é quase nada. Porquê? Porque os navios, recordem o que eu referi há pouco, os comandantes dos navios estavam subordinados às ordens dos governadores coloniais. E, por razões que já veremos adiante, os governadores coloniais eram mais flutuantes, mais hesitantes relativamente ao cumprimento desta política anti-escravista, anti-tráfico. Portanto, até de 42, a produtividade, digamos assim, supressora da Estação Naval de Angola foi relativamente baixa. Mas em meados de 42, o poder político central desligou os comandantes navais da obediência aos governadores coloniais. E a partir daí tiveram latitude para cruzar onde e quando quisessem, fazer-se de vela quando decidissem e, portanto, seguirem a sua própria. E o que é que aconteceu? De 42 em diante, o número de capturas foi da ordem das dezenas, várias dezenas. Isto trouxe da parte do poder político em Lisboa, mas sobretudo do poder inglês, de Londres, constantes louvores à ação dos comandantes navais, quando muitas vezes criticava as forças terrestres. Não fiquem com a ideia que seria errado, não era isto que eu queria, estou a fazer ao contrário. Que os navios da Estação Naval, por exemplo, neste caso aqui de Angola, cortavam a direito no combate, na perseguição aos navios negreiros. Não podiam, estavam limitados de várias formas. Eu vou chamar a atenção para 2 dessas formas. A primeira
é que convém lembrar que o poder político português, na altura, ainda não chegava ao Ambriz. O Ambriz só é ocupado e dotado de uma administração portuguesa em 1855. Portanto, o chamado Ambriz e os portos do Norte, Ambrizete, por exemplo, estavam fora do controle português. A maior parte dos navios que faziam tráfico de escravos nesta altura eram navios brasileiros, como já tinham sido na década anterior, mesmo que muitas vezes viessem mascarados com a bandeira portuguesa. Estes navios brasileiros só podiam ser capturados em águas territoriais. O Brasil não reconhecia estas águas territoriais do Ambriz, do Ambrizete, por exemplo, como águas territoriais portuguesas. E convém também não esquecer que Portugal tinha um acordo com a Inglaterra, um acordo abolicionista com a Inglaterra, tinha a possibilidade de capturar navios com bandeira inglesa, os ingleses a mesma coisa relativamente a navios com bandeira portuguesa, mas não tinha acordo nenhum com o governo brasileiro. Portanto, Portugal, fora das águas territoriais, não poderia capturar navios brasileiros. Capturou vários. Vários dos comandantes da Marinha, Pedro Alexandrino da Cunha, por exemplo, de que já falaremos um pouco mais adiante, Francisco Gonçalves Cardoso, etc., capturavam navios brasileiros e reclamavam, diziam que tinham todo o direito de fazê-lo, mas depois havia queixas do governo do Rio de Janeiro e Portugal acabava por ter que ceder. Portanto, muito limitado no âmbito da sua patrulha. Só podia capturar, e capturou vários, nas águas territoriais, que o Brasil reconhecia de uma forma circunscrita, e navios que estivessem, por exemplo, a carregar escravos, fundeados. Só esse tipo de capturas é que era possível aqui, legalmente. Portanto, Portugal acabou por dar ordens muito estritas aos seus comandantes navais para que refriassem os seus ímpetos e não capturassem navios brasileiros fora da linha de respeito. Uma segunda razão que limitava muitíssimo a intervenção dos navios de guerra tinha que ver com a situação financeira das colónias. Estas colónias viviam essencialmente do comércio com o Brasil. Viviam do tráfico de escravos. Quando eram perseguidos, os navios brasileiros o que é que faziam? Em vez de acorrerem à zona de Luanda ou de Benguela, acorriam a portos que estivessem fora da alçada portuguesa, o Ambriz, por exemplo, e ainda debaixo do poder de uma entidade qualquer africana. Tinham os seus riscos, esse tipo de comércio feito nessas condições, mas furtavam-se ao controle dos portugueses. Simultaneamente, também não entravam em Luanda produtos que vinham do Brasil, a aguardente, os panos, a pólvora e por aí fora, os produtos que se usavam no comércio negreiro. Significava, portanto, que não se cobravam impostos sobre esses navios. E, portanto, as autoridades terrestres tinham uma certa tendência para contemporizar com isto, porque senão a colónia ruía do ponto de vista financeiro. Digamos que havia aqui constantemente um jogo de peso e contrapeso entre a ação da esquadra e a ação das autoridades terrestres. A coisa só ganhava um ímpeto marcadamente supressor quando, à frente do governo da colónia, estivessem homens da Marinha. É o que acontece aqui neste período de 45, 48, em que aqui estão os chefes da Estação Naval de Angola. Pedro Alexandrino da Cunha e Francisco Gonçalves Cardoso alternaram nestes primeiros anos, nesta primeira década, mais do que uma década. Em 45, 48, Pedro Alexandrino da Cunha tinha sido chefe da Estação Naval e foi nomeado governador de Angola. E neste período de 45 e 48 houve de facto uma perseguição esmagadora aos negreiros, a tal ponto, foi chamada, aqui os jornais da metrópole chamavam a isto opressão naval, conduzida por marinheiros estúpidos e brutos, que levavam a ruína à colónia. O que se percebe, não é? Porque neste período de 45 e 48, os navios vindos do Brasil, em 47 e 48, não entrou nenhum. Não entrou nenhum em Luanda. Isto era
muito bom para a supressão do tráfico, era péssimo para o equilíbrio financeiro da colónia e da própria estação naval, que era paga pelos meios financeiros, estava a cargo da colónia. Para terem uma ideia, em 48, os marinheiros da estação naval estavam com 18 meses de atrasos de pagamentos. E isso levou, inclusive, depois a um levantamento e tudo, em 51, se eu não estou em erro. Portanto, só nesta altura é que a perseguição era, de facto, radical e sem olhar a meios. E, de facto, isto contribuiu muitíssimo, esta ação, apesar de ser gerida num terreno muito estreito, esta ação da Armada contribuiu muitíssimo para a salvaguarda da honra nacional, que era o principal objetivo português. Fala-se da importância do Sá da Bandeira, que é incontestável, como grande abolicionista em Portugal, mas a ação dos homens da Armada neste período, final da década de 30, ainda pouco, porque estavam limitados pelo poder dos governadores. Mas depois da década de 40 e depois da década de 50, homens como Pedro Alexandrino da Cunha, Gonçalves Cardoso, João Máximo Rodovalho, capturaram dezenas de navios negreiros. Estas pessoas colaboraram muito para que Portugal atingisse os objetivos que se tinha proposto. Um dos objetivos era que a bandeira portuguesa desaparecesse dos navios. E ela, efetivamente, desapareceu. Os negreiros brasileiros preferiam ser capturados sem bandeira, porque seriam julgados nos tribunais do almirantado inglês, que não previa penas para as tripulações. Preferiam isso a ser capturados e devolvidos, julgados em Angola ou devolvidos para o Brasil. Portanto, a bandeira portuguesa desapareceu. Os negreiros passaram a usar bandeira espanhola, bandeira norte-americana ou, mais vulgarmente, sem bandeira. E o próprio tráfico de escravos caiu a pique. Nós temos aqui, em 36, e vejam que depois, do princípio da década de 40, ele baixa imenso. Eu chamo a vossa atenção para o seguinte. O que está aqui é, neste gráfico, é a saída de escravos, a exportação de escravos, daquilo que este investigador inglês, David Eltis, chama a Costa de Angola. A Costa de Angola ele define como tudo a sul do cabo da Foz do Zaire. Portanto, englobando zonas que ainda não estavam controladas por Portugal, mas mesmo assim, zonas de onde se fazia tráfico preferencialmente, em vez das zonas controladas por Portugal. Portanto, este gráfico inclui essas duas zonas, a zona portuguesa e a zona que era patrulhada pelos navios ingleses. Mesmo assim, baixou, subiu aqui na segunda metade da década, como eu referi há pouco, mas sem atingir os valores de finais da década de 30, e depois, a partir da extinção do tráfico brasileiro no início da década de 50, o tráfico fica residual, não só o da zona portuguesa, mas todo o sul do Zaire fica praticamente residual, que era o objetivo português. Portanto, em conclusão, a Armada foi essencial para os marinheiros portugueses passaram por tudo aquilo que os marinheiros ingleses já passavam há décadas. As febres na costa da África, a frustração de não poder capturar navios com bandeiras relativamente às quais o país não tinha nenhum convênio, a morte, situações de combate com alguns negreiros, passaram por tudo isso e foram conferindo ao país, dando jus ao país, de repor a sua honra, muito abalada pela lei de Palmerston. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram e acho que cumpriu o horário, Sr. Almirante.